Isso é, sem sombra de dúvida, um delírio exagerado. É impossível que houvesse tal nível de sofisticação há 400 anos nos trópicos. A voz grave ecoou pelas paredes de madeira de carvalho da sala. Quem gritava com o rosto vermelho de indignação era o professor Max Schmidt, um homem que carregava nos ombros a reputação de uma das universidades mais prestigiadas da Alemanha. Especialista em história cultural, Max segurava um maço de documentos antigos como se fossem lixo tóxico. O que ele tinha em mãos não eram simples papéis. Eram registros de um sistema educacional e de propagação de conhecimento focado no comércio e no pragmatismo, datados do Brasil colonial, especificamente da capitania da Bahia. Seria possível? A mente de Max girava. Será que a sociedade moderna, com sua arrogância tecnológica, estava enganada? Será que muito antes das prensas de Gutenberg se tornarem o padrão global, o povo brasileiro, aquela mistura de sangue, suor e espírito, já possuía uma autodisciplina e uma sede de saber que humilharia um europeu contemporâneo? Max achava que aquilo era um erro grosseiro, uma piada de mau gosto. Mas à medida que seus olhos azuis varriam as linhas traduzidas, um fato assombroso, capaz de virar o senso comum ocidental de cabeça para baixo, começava a emergir. O que diabos Max Schmidt havia descoberto? Vamos mergulhar nessa história. Max Schmidt, 47 anos. Um acadêmico raiz catedrático de História Medieval Europeia em Berlim. A vida dele era dedicada a um tema, a história da disseminação da informação. Ele respirava Gutenberg. Para Max, a invenção da prensa móvel na Alemanha não foi apenas um evento técnico, foi o Big Bang da civilização humana. Foi o que tirou a Europa das trevas e a colocou no trono do mundo. Como um bom alemão, ele sentia um orgulho visceral de sua herança. A Alemanha costumava dizer em palestras lotadas, é o berço da técnica. É a terra de Bach e Beethoven, a nação do pensamento de Kant e Hegel. Nós, europeus, somos a locomotiva intelectual da humanidade. Para ele, o resto do mundo, especialmente o sul global, as Américas, os trópicos, podia ter culturas exóticas, música interessante e comida apimentada. Mas em termos de sistema educacional e tecnologia da informação, por favor. Eles estariam séculos atrás da Europa. Não era maldade. Era o que os livros diziam. Era o que ele via nas bibliotecas frias de Berlim. Até aquele dia. O dia em que sua carreira sofreu um cavalo de pau. Max estava na biblioteca da universidade, o cheiro de poeira e silêncio preenchendo o ar, quando seu colega, o professor Hans, se aproximou. Hans era o oposto de Max, relaxado, especialista em estudos latino-americanos, com um foco obsessivo na história oculta do Brasil. Max, disse Hans, jogando uma pasta surrada sobre a mesa de mogno. Se você gosta tanto de história da informação, precisa ler isso. É sobre o Brasil no ciclo do ouro e do açúcar. Bahia, século 17 e 18. Max olhou com desdém. Brasil colonial? Hans, por favor. Aquilo era uma terra de fronteira, extrativismo e caos. O que poderia haver de interessante para mim lá, além de mosquitos e calor? Hans sorriu, um sorriso enigmático. Apenas leia. Com má vontade, Max abriu a pasta. Seus olhos correram pelas primeiras linhas. Ele ajeitou os óculos. Franziu a testa. O ar saiu de seus pulmões. O documento era inacreditável. Dizia que nas ruas de paralelepípedo de Salvador e nas ladeiras de Ouro Preto, circulava uma quantidade massiva de impressos populares, precursores do que hoje chamamos de literatura de cordel, mas com uma função totalmente diferente. Não eram apenas histórias de boi ou cangaço. Eram manuais práticos de comércio, contratos e cálculo. Isso não pode ser, sussurrou Max. Esses cordéis utilitários ou manuscritos de feira eram usados para firmar acordos comerciais, ensinar matemática básica e disseminar conhecimento prático. E o preço? Calculando para a moeda atual. Custavam centavos. O preço de um cafezinho no boteco da esquina. A maioria das famílias pobres podia comprar. Conhecimento prático a preço de banana? Max sentiu um suor frio. Na Europa, nessa mesma época, o conhecimento prático era guardado a 7 chaves pela nobreza e pelo clero. Mas o choque real veio na página seguinte. Os dados estatísticos saltaram do papel como um soco no estômago. Segundo os registros, a taxa de alfabetização funcional, capacidade de ler contratos e fazer contas, entre os homens livres e libertos na Salvador do século XVIII girava em torno de 30% a 40%. Max parou. Leu de novo.
Na mesma época, na Europa iluminada, a taxa média era exatamente a mesma, 30% a 40%. As mãos de Max começaram a tremer, fazendo o papel farfalhar. 40%. Numa sociedade de fronteira? Numa colônia tropical? Isso é um erro de cálculo. Hans deve estar bêbado. Ele correu para as prateleiras. Puxou outros volumes. Relatórios de viajantes holandeses, diários de jesuítas, registros da coroa portuguesa. Cada fonte confirmava o impossível. Havia registros de mais de 1000 escolinhas de quintal espalhadas pela colônia. Eram instituições informais, geridas por mestres de ofício, mulatos letrados ou viúvas de comerciantes. Não importava se você era filho de um sapateiro ou de um pequeno comerciante. Se pagasse, aprendia. 1000 escolas. Numa terra que a Europa considerava selvagem. Meu Deus! Max afundou na cadeira, o olhar perdido. O mundo que eu construí na minha cabeça. A superioridade ocidental. Tudo isso está ruindo. Se aqueles registros estivessem certos, ele teria que reescrever todos os seus livros. No dia seguinte, Max não era mais o mesmo. Ele virou um fantasma na biblioteca. Ele devorava tudo que encontrava sobre o Brasil colonial. Textos em francês, inglês, traduções de crônicas locais. A confusão dele só aumentava. Ele encontrou diários de comerciantes holandeses descrevendo a cidade baixa de Salvador. Nas ruas, vê-se o povo comum, homens de pés descalços e camisas suadas, lendo contratos e discutindo livros de contabilidade com o fervor de advogados. É um caos letrado. Relatórios de missionários diziam: fico espantado. Até os filhos dos roceiros conseguem decifrar guias comerciais básicos. Eram relatos independentes. Holandeses, franceses, portugueses. Todos diziam a mesma coisa. Não era uma mentira. Era a história que ninguém contou. Mas a pergunta que martelava a cabeça alemã de Max era: como? Como diabos eles fizeram isso? Como construíram uma infraestrutura de conhecimento tão robusta sem a burocracia estatal europeia? Na Europa, a democratização do conhecimento útil só veio depois da Revolução Industrial. Porque no Brasil, sob o sol escaldante dos trópicos, isso aconteceu séculos antes. Max decidiu: eu vou descobrir o segredo dessa Bahia pragmática. A investigação de Max revelou um sistema de produção de conhecimento que faria uma startup moderna sentir inveja. Não eram grandes editoras. Eram pequenas oficinas de xilogravura e tipografia clandestina, ou manuscritos copiados à mão em massa. O conteúdo? De explodir a cabeça. Modelos de contratos de venda de açúcar, tabelas de cálculo de juros, guias de ervas medicinais do sertão, calendários lunares para plantio. E claro, letras de modinhas e sátiras políticas. Era uma internet de papel, exclamou Max, sozinho em seu escritório. Uma rede de conhecimento focada na sobrevivência e na economia. E a velocidade? Se um navio chegasse ao porto com notícias de Lisboa ou do Rio de Janeiro, em questão de horas a informação se espalhava. Não havia Twitter, mas havia algo melhor, a rádio peão. Max descobriu a figura dos correios de rua, moleques ágeis capoeiristas, vendedores ambulantes que funcionavam como nós de rede. Assim que uma notícia batia no cais, o preço do açúcar subiu, a coroa decretou um novo imposto, a informação voava. Os tipógrafos clandestinos entalhavam a madeira na hora. Os vendedores de folhetos, os grileiros de papel corriam para as esquinas. Em poucas horas, o povo na cidade alta já sabia de tudo. É mais eficiente que o correio alemão atual. Max riu nervoso. É um sistema descentralizado, orgânico e brutalmente rápido. Mas o que mais chocou Max foi a educação. Por que tanta gente sabia ler? A resposta estava nas escolinhas de quintal. Diferente da Europa, onde a escola era para criar padres ou nobres, no Brasil colonial, a escola era para fazer dinheiro e subir na vida. O ensino era prático. Ler e escrever? Sim. Usar o ábaco e fazer contas de cabeça? Essencial. Escrever cartas comerciais? Obrigatório. E até literatura clássica para quem sonhava em passar nos concursos da burocracia imperial. E o mais incrível, a mistura. Nas salas apertadas com chão de terra batida, filhos de comerciantes, artesãos e trabalhadores livres estudavam lado a lado. Uma mistura racial e social que na Alemanha daquela época, seria considerada um crime contra a ordem natural. Max fez as contas novamente. Salvador, na época, tinha cerca de 100 mil habitantes, na área metropolitana estendida da análise dele.
Havia cerca de 300 dessas escolinhas só na região central. Uma escola para cada 300 e poucos habitantes. Isso é mais denso que a quantidade de farmácias ou padarias em São Paulo hoje em dia, comparou Max. E o pagamento? Se você não tinha ouro, pagava com sacas de farinha, peixe seco, rapadura ou vegetais. Um sistema educacional onde a mensalidade é paga com comida. Max estava fascinado. Isso garantia que quase qualquer um, com o mínimo de esforço, pudesse estudar. Na Alemanha de Max, os filhos dos camponeses estavam condenados ao arado. No Brasil de 400 anos atrás, o filho do camponês estava aprendendo a calcular juros compostos. Max não parou por aí. Ele começou a investigar a estrutura urbana de Salvador, a fuxem da sua pesquisa. Ele descobriu uma cidade que funcionava como um relógio. Não era apenas um porto. Era um centro administrativo e comercial de ponta. Havia sistemas de drenagem de água. Havia organizações locais, as irmandades que cuidavam da segurança, da saúde e até da previdência social dos seus membros. E o lixo? Max encontrou registros de catadores organizados. Papel velho, restos de metal, tecidos, tudo era recolhido, separado e reutilizado. Eles inventaram a reciclagem e a economia circular 400 anos antes da União Europeia criar leis sobre isso. Max estava extasiado. A mentalidade não era jogar fora, era transformar em recurso. E não era só trabalho. Max descobriu uma vida cultural vibrante. Teatros de rua, mamulengos, fantoches, festas populares. A cultura não era exclusiva da elite que ia à ópera. O povo era a cultura. Eles criaram as bases do que viria a ser o carnaval, o samba, a capoeira como dança-luta. Até bilhetes de loteria rifas eram vendidos para que o povo pudesse sonhar. Era uma sociedade civil madura, concluiu Max. Baseada na vida econômica do povo, não na imposição de um rei distante. Mas restava uma dúvida. Por quê? Por que o Brasil conseguiu essa democratização do conhecimento útil tão cedo, sem precisar de uma revolução francesa ou industrial primeiro? Max mergulhou na filosofia por trás daquela sociedade. Ele esperava encontrar apenas a rigidez católica, mas encontrou algo mais. Encontrou uma mistura de valores de ascensão social, o desejo ardente de ser alguém na vida, combinados com uma ética comunitária vinda das raízes africanas e indígenas, misturada ao pragmatismo português. Ao contrário da Europa, onde o status era dado pelo nascimento, sangue azul, naquela sociedade vibrante e comercial, o status podia ser conquistado, até certo ponto, pelo saber e pelo ter. A educação era a chave para abrir portas. Era uma sociedade que valorizava a esperteza, a capacidade de negociar, de conversar, de resolver conflitos não apenas com a espada, mas com a palavra e o contrato. Max fechou o último livro. A luz da tarde de Berlim entrava pela janela, mas ele sentia o calor do sol de Salvador em seu rosto. Ele percebeu que sua visão eurocêntrica o havia cegado. A história não é uma linha reta onde a Europa puxa e o resto segue. Houve momentos, lugares e povos, como naquela Bahia distante e dourada que criaram soluções brilhantes, humanas e eficientes, muito antes do primeiro mundo, sequer sonhar com elas. Max pegou o telefone. Discou para Hans. Hans? Sou eu. Você estava certo. Max, sua voz está estranha. Hans, prepare as malas. Nós vamos para o Brasil. Eu preciso ver onde tudo isso começou. Eu preciso entender a alma desse povo que há 400 anos já sabia que conhecimento é a única moeda que nunca desvaloriza. E assim o orgulhoso professor alemão começou sua própria revolução. Não em Berlim, mas sob o céu azul e infinito dos trópicos.